Olá pessoal, meu nome é Douglas Solon, seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais uma aula do treinamento de Power Apps módulo básico. Essa é a aula de número 4 e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como criar a nossa primeira app. Então, se você ainda não acompanhou os outros 3 vídeos, acompanhe aqui no meu canal. A gente tem a aula falando sobre quais são as diferenças entre os modelos de aplicativos, que inclusive a gente vai aprender aqui a mexer com alguns deles. Como que funciona toda a parte de gerenciamento, os controles, entendendo o Power Apps Studio, como que fica cada parte ali da hora que a gente for construir o nosso aplicativo em si, e como compartilhar esse aplicativo, como salvar, como mudar as permissões dele e tudo mais. E na aula de hoje a gente vai começar a criar realmente o nosso primeiro aplicativo, tá? É aqui onde a gente vai aprender a olhar os aplicativos de modelos existentes. Isso é uma ferramenta muito importante porque você consegue trabalhar a partir de exemplos que a própria Microsoft dá. Depois a gente vai criar um do zero, um Canvas, um aplicativo Canvas do zero. Se você ainda não sabe qual a diferença do Canvas e do Model Driven App, procura lá no meu primeiro vídeo. Mas a gente vai trabalhar principalmente com um Canvas, que é um dos mais utilizados, e depois eu vou mostrar um pouquinho de um aplicativo que já vem por padrão quando você tem o Dynamics no seu ambiente, com o Model Driven App, para você saber como funciona a parte de administração, as diferenças que tem ali do Canvas. Mas eu vou principalmente focar no Canvas, que é o que vai dar um pouquinho mais de visibilidade para vocês de como trabalhar dentro dos formulários, como criar algumas coisas dentro do seu aplicativo, navegabilidade entre as páginas, esse tipo de coisa. Tá ok? Bom, então vamos lá. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Basicamente eu vou abrir lá o meu Power Apps. Tenho aqui o ambiente de Power Apps. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são os modelos existentes. Por quê? Porque dá para vocês terem uma boa base. Se você está começando agora, você consegue ter uma ótima base usando um aplicativo que a própria Microsoft tem, para você ver questão de cores, questão de temas que você pode usar, questão de botões, questões de controles que eles estão utilizando e até alguns exemplos para você saber como que eu uso conexão de dados de um jeito. Como que eu uso conexão de dados de um jeito ou de outro, se eu usar com SharePoint, se eu usar com Excel, se eu usar com o que você quiser, você pode escolher, você pode visualizar isso da melhor forma, tá? Então a gente vai abrir aqui dentro do nosso Power Apps e a gente vai procurar aqui dentro de Create. Então eu vou na parte aqui menu esquerdo, você pode clicar em Criar ou Create se o seu menu estiver em inglês, tá? E aqui vocês vão ver que a gente tem todos os aplicativos, os modelos de aplicativos, tanto para você começar em branco, então aqui vai servir também para você criar um aplicativo do zero, quanto alguns exemplos. Então a gente tem aqui, por exemplo, um aplicativo chamado Power Apps Training, que é um aplicativo que mostra mais ou menos o treinamento do seu Power Apps. O Onboarding Tasks, que é um aplicativo de gestão de tarefas de forma mais simplificada, um aplicativo de Help Desk, um aplicativo de Budget Tracker, então para você fazer gestão de orçamentos, o aplicativo de Service Desk, requisição de férias ou dias fora e esse tipo de coisa. Então você tem vários exemplos e alguns deles são exemplos que são para tablet, como vocês podem ver. No tamanho do aplicativo você consegue ver que ele é para o tamanho tablet, mas também tem outros aplicativos que são para o tamanho de celular. Então você consegue aqui visualizar tanto modelos que são para tablet quanto para celular, para você conseguir entender como que funciona os dois tipos, tá? Então só para fazer um teste aqui, eu vou criar um com base em um exemplo já pronto. E vocês podem ver aqui também tem os modelos Canvas e tem o Model Driven, tá? Tem 3 modelos do Model Driven App, que são os modelos mais conectados ao Dynamics, mas eu vou mostrar depois, tá? Então, só para fazer um exemplo aqui, vamos criar esse Onboarding Tasks. Ele vai falar para você, clicando nele, ele vai falar um pouquinho para você de como que é esse aplicativo. Então você pode dar um nome para esse aplicativo aqui em App Name. Ele fala o que ele está se conectando a, quais são os conectores que ele vai usar. Lembra que eu falei para vocês numa das primeiras aulas sobre os conectores? Isso é muito importante. É onde a gente consegue usar dentro do Power Platform, dentro do Flow, Power Apps, Power BI, todas essas tecnologias que estão envolvidas no Power Platform e o Dynamics, obviamente. Quais conectores a gente consegue utilizar. Então eu consigo fazer com que a minha aplicação tenha acesso a conectores dos mais variados, inclusive conectores que eu posso mesmo desenvolver. E aí você consegue fazer com que o seu aplicativo tenha essas conexões. E na hora que você vai utilizar,
o usuário que vai utilizar, ele vai ter que dar acesso a esses conectores. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse aplicativo, ele está pedindo acesso ao Office 365 Outlook, ao Office 365 Users e ao Outlook Tasks. São 3 conectores. Na hora que eu, Douglas, estou acessando, ele vai me pedir acesso ou permissão para utilizar esses recursos em meu nome. Por quê? Na hora que eu estiver usando o aplicativo, esse aplicativo ele vai usar as minhas permissões, o meu usuário, tudo que eu for fazendo ali. Então ele vai pegar as tarefas que estão associadas ao meu usuário. Se eu for fazer um envio de e-mail, um envio de notificação ou uma criação de tarefa, isso vai se associar ao meu usuário também. Então é importante que vocês entendam essa parte de conectores, até porque na hora que vocês forem compartilhar esses aplicativos dentro da sua organização com outros tipos de pessoas, elas vão ter que ter acesso a esses aplicativos que estão usando os conectores também, tá bom? Então outra coisa que ele também mostra que é para tablet, mostra que é um Canvas App, e aí a gente pode colocar aqui minhas tarefas só para fazer um teste mesmo, tá? Vamos criar. Automaticamente ele vai abrir a página de administração ou de edição desse aplicativo lá dentro do Power Apps, e basicamente o que ele está fazendo aqui é construindo toda a estrutura com base nesse template que a gente escolheu, tá bom? Se você criar uma em branco, você vai ver que vai ser muito mais rápido, porque ele não precisa criar todas as conexões, ele não precisa fazer nada disso, ele só abre o seu aplicativo em branco. Bom, então agora o que ele está fazendo? Ele basicamente está configurando as conexões dos meus aplicativos, por quê? É a primeira vez que eu estou usando esses conectores dentro do meu ambiente. Então, se é a primeira vez que eu estou usando, ele ainda não tem acesso a alguns deles. Por exemplo, o Outlook Tasks. Então, ele vai me pedir para logar, eu vou logar nele. Se você já tiver usado essas conexões para o Flow ou para o próprio Power Apps e alguns desses recursos, você não vai precisar fazer isso aqui que eu estou fazendo. Mas é bom eu mostrar para vocês, para caso aconteça, vocês não se assustarem. Isso é perfeitamente comum, porque ele vai estar pedindo permissão ou consentimento de aplicativos dentro do seu ambiente, então você precisa permitir isso. E seu usuário, quando ele for acessar a primeira vez, ele também vai ter que falar, ó, está permitido acessar esses aplicativos em meu nome, tá ok? E aí basicamente você está vendo que ele está já abrindo para mim o Power Apps Studio, que é onde você vai conseguir fazer a aplicação sua mesmo. Então o que ele vai fazer? Como esse é um aplicativo que vem baseado em um modelo, vão ter várias páginas aqui. Então se você não assistiu ainda a aula que mostra o Power Apps Studio, o que é cada coisa dentro do Power Apps Studio, corre lá. Tá o link aqui em cima. Mas aqui basicamente o que a gente tem? No menu esquerdo, onde a gente vê as nossas páginas, você vai ver que vão ter várias páginas já. Todas essas páginas aqui elas já foram feitas pelo modelo. Isso é legal porque você consegue entender como que funcionam as páginas, o que a gente tem dentro dos controles, por exemplo, se eu quiser fazer um fundo com cor, como que eu faço? Como que eu faço para colocar um campo de busca? O que ele tem nesse campo de busca? Da onde vem esse texto? O que acontece quando eu clico nesse botão? O que ele faz de execução? Então você consegue estudar o seu aplicativo na hora que você estiver fazendo esse exemplo, tá? Então isso é bem interessante. O que a gente pode fazer aqui para testar? Só para vocês verem, eu vou dar um play no aplicativo e aí você consegue ver como funciona esse aplicativo que a própria Microsoft criou. Então eu posso procurar por alguém aqui, eu sei que nessa... acho que tem uma Megan nesse ambiente. Ou não tem, tem que ser admin. Tem que ser um admin, eu vou selecionar um admin. Ele vai fazer algumas buscas aqui de usuários. Eu posso colocar como quem que eu quero iniciar. Ele vai mostrar aqui o que eu tenho de checklist, quais são as minhas tarefas, recursos. Eu posso clicar para editar. Então aqui você consegue ver toda a navegabilidade. Ele tem um aplicativo que tem tabs. Tabs é um recurso padrão? Não é um recurso padrão. Como que eu faço essas tabs? Como que eu faço com que eu tenha um cabeçalho em comum dentro da minha aplicação para que fique mais simples? Como que eu faço controles e formulários que fiquem com cores diferentes, esses botões de editar aqui, o botãozinho de fechar para quando for um pop-up. Então tudo isso é importante de vocês verem e é muito legal de vocês usarem um aplicativo já existente para vocês entenderem como fazer isso se você está começando. É muito mais simples de você fazer no seu aplicativo. Você pode abrir esse aplicativo, criar um outro aplicativo com base nesse, ou você pode inclusive ir modificando esse aplicativo para ficar do jeito que você quer. Tá? Então isso é muito importante e facilita muito na hora que vocês estiverem criando o aplicativo de vocês, tá?
Então, aqui vocês conseguem ver todos os controles que ele está usando, o que ele está fazendo para mostrar tabs diferentes, tá vendo? A gente consegue editar aqui para vocês saberem como funciona, o que ele está fazendo, se ele está usando uma galeria, como que ele fez as tabs. Ah, é uma galeria, tá bom. Essa galeria ela vem de onde? Então vocês conseguem começar a se adaptar e entender o que está acontecendo. E se eu quiser criar, então, a minha página aqui, uma página minha para eu começar a trabalhar a partir daqui. Você pode também, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma página em branco aqui, só para mostrar para vocês que dá para fazer algumas coisas. E eu vou fazer com que, quando eu clicar num botão específico aqui dentro dessa tela, ele vá para essa minha nova tela, ao invés de ir para uma das telas existentes. Então, como eu falei para vocês na outra aula, a gente tem um painel aqui onde tem todas as propriedades. Então aqui na esquerda a gente tem esse painel de todas as propriedades. E uma das propriedades principais do evento de botão é o onSelect. Eu consigo falar para ele, navegue para a página tal. E aí essa página tal é a Screen 1 que eu acabei de criar. E eu tenho que falar para ele qual que é a transição, o efeito de transição que eu quero que aconteça. Eu vou colocar um cover aqui só para vocês poderem ver como que funciona. E daí eu posso rodar meu aplicativo e quando eu clicar nesse botão, ele vai para a minha tela em branco, porque eu não coloquei nada, tá? Agora eu quero colocar um botão de volta, então eu venho aqui nos ícones. Então, lembrando também para vocês que ainda não viram as outras aulas, aqui eu mostro na aula de número 2, vocês vão ver como colocar ícones ou como você inserir coisas nos controles aqui, tá? E aí a gente pode procurar um ícone aqui de voltar, só para facilitar. E aí, quando ele clicar no voltar, também no evento de onSelect que a gente tem, o onSelect vai ser sempre quando eu cliquei, quando eu selecionei aquele determinado controle, tá? Então eu vou colocar um navigate aqui também e vou mandar para a página inicial, que é o admin screen. Isso aqui é só para mostrar para vocês que vocês poderiam, a partir dessa tela já existente, a gente começar, ou a partir desse aplicativo já existente, a gente começar a trabalhar o nosso aplicativo e começar a fazer o nosso aplicativo. Então, se vocês têm a necessidade de fazer um aplicativo de helpdesk, não sabe por onde começar, cria com base no modelo, começa a alterar lá para você entender e de repente você vai usar aquele modelo mesmo como aplicação. E aí depois, quando você já tiver uma experiência maior, você cria uma a partir do zero, tá bom? Então isso é importante, é uma dica que eu deixo para vocês porque facilita muito na hora de começar os estudos. Legal? Bom, mas vamos começar a fazer a nossa aplicação mesmo, porque a nossa aplicação eu acho que é mais interessante para vocês que estão começando do zero, a gente começar uma criando um pouquinho de navegação, criando alguns menus, fazendo algum tipo de recurso nesse sentido para vocês entenderem, tá? Então a gente vai aqui no Canvas App from Blank, eu vou no Create, voltando aqui no Power Apps, menu esquerdo, Criar. No menu direito, nesse painel direito onde vão aparecer todos os modelos, você pode selecionar em Canvas App from Blank, ou Canvas App em branco do início. E aí eu vou colocar a minha primeira app. Nesse caso aqui eu vou fazer um aplicativo para tablet porque o layout fica um pouco maior, dá para colocar mais controles, mas você pode escolher entre tablet e celular, tá bom? Na hora que a gente clicar em criar, ele vai redirecionar a gente para dentro do ambiente do Power Apps, tá? Tem um outro modelo que você pode criar na hora que você está criando um aplicativo que você pode selecionar para ele criar a partir de algum dado específico. Então esse é um ponto importante na hora que você está definindo como a sua aplicação vai funcionar. Basicamente, o ideal é que você entenda e escolha se ele vai vir a partir de um dado já existente. Por exemplo, você já tem lista no SharePoint, e aí você tem uma lista no SharePoint e você quer personalizar essa lista no SharePoint. Lista no SharePoint, para quem não conhece, é como se fosse um banco de dados. Não é a mesma coisa que banco de dados, para já ninguém me dar pedrada, mas é como se fosse. Você tem uma estrutura de dados onde você tem linhas e colunas, você tem registros. Então lá você consegue personalizar o modelo, o formulário padrão do SharePoint. E tem um vídeo meu falando um pouquinho sobre isso, aí você pode procurar aqui no meu canal. Mas basicamente você pode fazer com que aquele formulário lá ele seja um Power Apps para que ele tenha mais recursos, consiga consultar dados em outros lugares, fazer algumas validações sem você ter que fazer código para isso. Isso é interessante porque o seu aplicativo, quando você criar com base naquele modelo ou com base no SharePoint, ele já vai trazer uma série de coisas e você vai começar a formatar a partir de lá.
Nesse caso aqui eu estou criando um aplicativo completamente do zero, ou seja, se eu quiser fazer qualquer tipo de conexão de dados, seja salvar num banco de dados SQL, seja salvar num Excel, seja salvar no SharePoint, seja salvar no Dynamics, qualquer conexão que eu quiser fazer, eu tenho que fazer essa conexão, eu tenho que configurar essa conexão aqui dentro do meu aplicativo. Então você vai precisar entrar nessa parte de Actions aqui, na parte de View, selecionar Data Sources e adicionar um Data Source. E que é exatamente o que a gente vai fazer. Eu vou fazer duas coisas diferentes. Uma vai ser a partir do meu OneDrive, eu tenho um Excel, e outra a partir de uma lista do SharePoint. Mas eu quero que o meu Canvas App ele não esteja ligado ao SharePoint. Eu quero que o SharePoint só seja uma fonte de dados dele. Então isso é importante para você entender que o seu aplicativo ele vai começar a partir de um dado ou ele vai ser um aplicativo que vai ter vários acessos a dados. O mais comum é que seja um aplicativo separado que tenha acessos a dados, mas você também tem esse outro recurso. Legal? Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui basicamente a gente tem a nossa primeira tela, a tela 1, ela já começa aqui, eu vou colocar o nome dela como Home, e daí a gente vai começar a criar algumas coisas dentro dela. Uma coisa muito importante é que quando você cria um controle aqui dentro do Power Apps, ele vai dar um nome para você para esse controle. Então, por exemplo, eu quero colocar um label, porque eu quero colocar um textinho. Você viu que ele vai colocar aqui no painel esquerdo, você vai ver que o nome dele está Label 1. O interessante é que você comece a dar nome para os seus controles. Por quê? Imagina que seu aplicativo ele vai ter 1 milhão de controles, ele vai ter muitas telas e muitos controles ali dentro. E você não quer ter que ficar adivinhando qual que é o nome do label, ou você não quer ter um código que esteja label 1 fazendo tal coisa, porque depois vai ficar muito mais difícil de você identificar. Eu sei que é mais trabalhoso, é muito mais fácil sair criando só, e depois eu não escolho nome nenhum e só vou selecionando, mas acredite em mim, 2 semanas depois que você fizer o seu aplicativo, ou nem isso, vai ser um problema para você. Então dê nome para as coisas, nomes que sejam fáceis para você, não aqueles nomes label de fazer aquilo depois que acontece aquilo. Não, faça nomes simples, nomes práticos, nomes que sejam simples para você decifrar, não só para você, mas qualquer pessoa que for trabalhar no seu projeto, os colegas de trabalho aí contam com isso, tá bom? Fica aí minha dica. Então, o que a gente vai fazer aqui é que eu quero que esse label aqui, o título dele seja a minha primeira app. Você está vendo que ao mesmo tempo que eu estou alterando o nome direto aqui, clicando 2 vezes, ele também altera pela barra de fórmulas. Então eu também posso alterar pela barra de fórmulas ou aqui pelo painel direito também. Você pode escolher. Também falei isso na aula de número 2, tá? Aí a gente pode mudar a fonte aqui para ela ser um pouquinho maior. A gente pode colocar como negrito aqui para poder ficar um pouquinho mais estilizado, tá? Vamos mudar um pouquinho a cor do fundo da nossa aplicação para ficar um pouquinho diferente. Eu não quero que fique tudo cinza. A gente pode vir aqui nos ícones, pegar um retângulo, por exemplo, e colocar ele na tela inteira da cor branca para a gente poder deixar a nossa app de cor diferente. Ou melhor ainda, a gente pode fazer com que esse retângulo seja cinza e aí ele seja menorzinho e ele vai ficar aqui em cima e a cor de fundo da minha tela seja branca, tá vendo? Então você consegue manipular isso aqui também com o teclado. Agora está na frente, como que eu faço? Posso reordenar os objetos, tá vendo? E você consegue começar a criar seu aplicativo com poucos cliques. Eu sei que tem muita gente falando sobre low code, depois eu vou fazer um vídeo completamente diferente falando sobre isso. A ideia do Power Apps é que seja muito mais simples de você desenvolver seu aplicativo, mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer as coisas bem estruturadas e pensar antes de fazer, tá? Então esse é um ponto muito importante. Low code não é a mesma coisa que sair fazendo. A gente tem que pensar bem e fazer uma arquitetura boa para o nosso aplicativo funcionar bem, tá? Então o que a gente vai fazer? Nesse meu aplicativo, eu quero fazer 2 coisas. Eu quero listar informações ou requisições que eu preciso ter, ou solicitações. Eu vou fazer um aplicativo de solicitações e essas solicitações elas podem ser de qualquer coisa. Ela pode ser um aplicativo de ideias, por exemplo. Então, eu estou aqui no SharePoint. Para aqueles que não conhecem o SharePoint, esse aqui é uma plataforma de colaboração da Microsoft. Eu vou criar uma lista de forma simples aqui só para vocês verem. A gente vai chamar ela de solicitações. Vamos chamar ela de ideias para ficar mais fácil. Ideias. São solicitações de ideias dentro da nossa empresa, por exemplo.
Por enquanto eu só vou colocar ele por padrão, ele já vem com esse campo title, eu só vou deixar ela com o campo title mesmo para não ficar muito trabalhoso, tá? Então tá bom, a gente já criou a nossa lista, nossa fonte de dados que vai ser usada aqui. E aí eu quero que na hora que ele abra o aplicativo, ele veja as solicitações que estão criadas lá no meu portal SharePoint. Então eu quero que logo que ele abra o meu aplicativo, eu já traga essas informações para cá e depois eu coloque um menu. Uma das coisas que a gente tem que fazer aqui, que eu falei para vocês colocarem, eu vou colocar rec, underline, cabeçalho, por exemplo. Vou colocar os nomes aqui dos nossos controles para ficar fácil. E eu vou colocar lbl, underline, título, cabeçalho, para facilitar depois, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer aqui é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer em termos de acesso a dados. A gente vai aqui em View, Data Sources, então vamos clicar aqui no menu superior, View, Data Sources. No painel direito a gente vai em Adicionar fonte de dados. E daí a gente vai procurar por Connection, New Connection. Se eu não tenho a conexão com o SharePoint aqui, que é o caso que eu quero fazer, eu vou colocar em New Connection, eu vou procurar por SharePoint. Então você tem uma série de outros conectores ali, como você pode ver. Ele vai perguntar se é on-premises ou se é online. Eu vou deixar para ele conectar online. A gente aqui está usando o SharePoint Online como exemplo. E aí basicamente aqui o que ele está fazendo é criando aquela conexão que eu comentei com vocês. Ele vai pedir para mim a URL do site. Estou pegando aqui já. Vou pedir para ele conectar e aí ele vai falar, tá, conecte com que listas você quer que seja conectado. Eu vou colocar a lista de ideias que a gente acabou de criar. E aí a minha fonte de dados ela já está aqui. O que isso significa? Significa que agora a gente já consegue utilizar esse acesso de dados, essa lista, tanto para consumir dados dela quanto para inserir informações lá. E aí o que eu falei para vocês? Que a gente ia fazer um aplicativo que quando eu abrisse, ele já mostrasse as ideias que estão cadastradas. E aí a gente vai ter um menu no painel direito para a gente poder criar um novo ou para gerenciar as ideias existentes, tá? Então a gente vai criar uma galeria aqui, então a gente vai adicionar uma galeria. Eu vou colocar vertical. Você está vendo que já é um controle que já mostra informações. Eu posso selecionar qual que é o template dela. Se vai ser imagem, título e subtítulo, se vai ser título e subtítulo, se vai ser só título. No nosso caso, a gente só vai ter uma informação que é o título da ideia, então a gente vai colocar só a title. Mas aí você precisa escolher qual é o campo. Mas qual é o campo vai depender de onde está vindo a sua fonte de dados desse seu aplicativo, tá vendo? Se eu for em itens, por padrão ele traz um custom, que é um exemplo que ele está trazendo ali só para facilitar para você. Mas a gente vai trocar aqui no Data Source para vir das ideias. Eu também poderia vir aqui e digitar direto no painel, mas você pode vir clicando, tá? Aí na hora que eu seleciono o campo, eu posso falar qual é o campo que que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o ID. Isso se aplica também ao seu Excel, isso se aplica ao seu SQL Server, seu MySQL, não importa de onde vem a sua fonte de dados, tá? Desde que você selecione quais são os campos, ou seja, quais são as colunas desse seu registro, vai funcionar da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Legal? Aqui por enquanto não está mostrando nada porque a gente não tem dado nenhum. Mas se a gente criar alguns aqui no SharePoint, eu vou criar um aplicativo no Power Apps para apontamento de horas. Posso criar esse aplicativo, essa ideia. Posso criar uma outra ideia de criar um aplicativo para gerenciamento de despesas. E por aí vai, a gente pode ter vários aí, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente pode simplesmente rodar esse aplicativo, ou se a gente quiser ver já os dados funcionando, a gente pode vir aqui no painel superior, no menu superior, Views, Data Sources. Daí a gente vai clicar nos 3 pontinhos ao lado do Ideias e dar um refresh, que ele vai basicamente consultar os nossos dados de novo. E aí pronto, seus dados já estão aqui. Legal? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente já tem uma galeria aqui que vai mostrar os dados, os nossos cadastros, as nossas ideias que foram cadastradas. E daí eu quero ter aqui na parte direita do meu aplicativo, eu quero ter um menu que vai ser o menu onde vai mostrar alguns links. E na hora que eu clicar nesses links, vai ser um link para registrar um item, vai ser um item para ir para o gerenciar ou alguma coisa do tipo. Isso pode ser
uma galeria também, ou a gente pode usar botões, ou a gente pode usar ícones. No caso eu vou colocar um botão para poder facilitar o nosso exemplo. A gente vai colocar um botão aqui. O título dele, então a gente vai trocar aqui no text, na propriedade de text dele, a gente vai colocar para gerenciar ideias. Legal? E aí no onSelect desse botão, a gente não está fazendo nada ainda, mas a gente vai fazer, que vai ser basicamente mandar ele para uma página, que vai ser a página onde a gente vai colocar para fazer tudo o que a gente quer, que é a parte de gestão. Tá? Então no onSelect por enquanto está false. O que a gente vai fazer aqui, vamos mudar os nomes aqui. Então aqui vai ser ideias, e depois vocês entenderam como funciona, depois eu vou fazer, a gente faz para os outros, tá? Então o que a gente vai fazer agora é criar uma nova tela. Então aqui no inserir, a gente vai no botão de new screen, então menu superior, new screen, e aí vocês viram que já tem alguns exemplos de telas aqui. Uma das telas que é interessante da gente usar é essa de list. Essa tela de list ela já traz alguns controles. Tá vendo? Ela já traz uma galeria, ela já traz um cabeçalho aqui em cima, que é um label, ela já traz um retângulo azul por trás, ela já traz algumas coisas que vocês podem usar para a hora de gerenciar as informações, tá? Então a gente já pode usar uma tela dessa, você pode usar qualquer uma dessas telas de texto, elas vão funcionar muito bem. Você pode selecionar essa tela de scroll, que eles chamam, que é para poder fazer a parte de colocar seções e você ir navegando. Então facilita para vocês na hora de trabalhar as telas, tá? Por que eu coloquei uma tela dessa? A gente pode usar tanto essa tela de visualizações, mas a gente também pode criar uma tela do zero nossa. A gente cria uma em branco e vai colocando os controles, não tem problema. Basicamente o que eu fiz aqui foi para quê? A gente vai deixar aqui na tela inicial só as últimas ideias ou as ideias mais votadas, e a gente pode fazer esse tipo de filtro. Nessa tela aqui vai ser a tela para gerenciar mesmo. Então, gerenciar ideias. Que vai ser a tela onde quando a gente clicar, a gente vai carregar essa tela. Essa tela aqui ele vai ver todas as ideias existentes, e daí com todas as ideias existentes, a gente vai poder clicar numa dessas e inserir. Eu não vou fazer todos os controles e tudo que vocês podem fazer, porque a gente nem tem tempo também. A ideia desse vídeo é ser rápido e ele já está passando bastante do tempo. Mas é mais para mostrar para vocês o quanto de coisas a gente pode fazer com alguns cliques rápidos, tá? Então, outra coisa importante que a gente vai fazer. A gente já não tem a conexão, que é o ideias que eu comentei para você. Então, basicamente, a gente só precisa selecionar o ideias aqui. E a gente pode editar o layout, como eu falei para vocês. E a gente pode colocar duas coisas, a gente não precisa nem colocar só o nome. Pode ser o nome e vamos deixar o nome do autor. Tá vendo? A gente pode colocar o nome do autor, do mesmo jeito que como é no SharePoint, a gente consegue colocar o e-mail do autor, ou a gente pode colocar o cargo do nosso autor, que nesse caso ele não tem. Então fica a critério de vocês e fica muito fácil de alterar. Mais um ponto importante que eu queria mostrar para vocês era que quando a gente entrar nessa tela aqui, vamos alterar esse nome aqui para gerenciar ideias. E daí a gente pode fazer algumas coisas legais, que é, por exemplo, a gente pode colocar um ícone de adicionar nesse nosso aplicativo. Vou colocar aqui, vou trocar a cor dele para branco para facilitar a nossa visualização. E quando eu clicar nele, ele ir para uma tela para eu criar uma nova ideia. E quando eu clicar para visualizar, que é eu clicar no detalhe de uma ideia, ele ir para um formulário que vai me dar todos os detalhes. Como que a gente faz isso? A gente vai criar duas outras telas, tá? Uma tela vai ser a tela de criar ideia. E a outra tela vai ser de visualizar detalhes. Ideia. Depois você pode fazer uma para editar também, funciona da mesma forma, tá? Como que a gente vai fazer? O criar ideia, a gente vai inserir um formulário do tipo de edit. Vai ser do tipo edit, depois você vai alterar ele para ele ser do tipo novo, tá? Basicamente, quando você adiciona um formulário, ele vai falar, tá, esse formulário está relacionado a que fonte de dados? E aí é a mesma coisa, a gente vai relacionar a fonte de formulários de ideias. E ele já vai trazer alguns campos aqui. Você pode selecionar se vai ser uma coluna, várias colunas, se o layout vai ser vertical ou horizontal.
e esse tipo de coisa. Quais colunas você quer que mostre, porque de repente você não quer deixar anexos. Eu quero deixar só o título, que é o título da minha ideia. Isso é bem simples. Visualmente falando, vocês podem personalizar o formulário de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? Depois vocês podem ver a melhor forma de fazer isso, de um jeito que fique legal no visual de vocês, que fique fácil para o usuário entender o que ele está fazendo. E aí o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é colocar um botão para na hora que ele clicar, ele ser o botão de salvar. E aí aqui a gente pode colocar o título, em vez de ser título, pode ser título da ideia. Legal? O botão de salvar, ele tem que fazer uma ação de mandar essa informação realmente lá para a nossa lista. Então o que ele vai fazer? A gente vai fazer uma ação que eu queria mostrar para vocês, que se chama collect. Essa ação de collect, ela é basicamente para mandar informações novas para alguma fonte de dados. Nesse caso a gente vai colocar qual que é a fonte de dados. Então o primeiro parâmetro, se vocês olharem aqui, é muito importante que essas fórmulas vocês entendam. O primeiro parâmetro vai ser qual que é a coleção, depois vai ser quais informações você vai mandar. Isso aqui é bom de vocês estudarem essas fórmulas. Tem lá uma documentação da Microsoft que fala sobre cada uma delas, como usar, como funciona, quais são os parâmetros, quais são os obrigatórios e não, e esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai salvar no ideias, e aí eu vou dar um vírgula, ele vai me falar, tá bom, o que você quer salvar então? Como o nosso objeto, ou a informação que a gente está mandando, ela é estruturada, a gente tem o campo title, eu vou colocar o campo title é igual ao valor que está em algum campo, que é esse campo que ele está digitando aqui, tá? Você pode fazer de duas formas, o botão de salvar que a gente está fazendo. Desse jeito que eu estou fazendo aqui, que é o collect, que é para eu formatar na onde que eu quero salvar. Eu só estou fazendo desse jeito para mostrar para vocês como seria se a gente fosse usar o collect fora de um formulário, mas você também pode usar o evento de submeter, que é o submit, que faz a submissão de um formulário. Aí o formulário já está relacionado a um data source, ele já vai funcionar direito. Por que eu estou mostrando para vocês o collect? Porque ele é uma das mais importantes funções que vocês vão usar para coletar dados, tá? Então eu só estou mostrando como funciona o collect para vocês, caso vocês precisem usar depois. Mas daqui a pouco a gente vai trocar. Tá vendo? Então a gente coloca data card value 1. O que é o data card value? Data card é essa informação aqui, essa informação que está nesse input aqui. E o ponto text é justamente para pegar o valor. E aí o que eu estou fazendo aqui é criando o item dentro do ideias. Qual que seria a outra forma da gente fazer isso? Seria a gente dando um submit form, e daí você fala qual que é o formulário, e ele já vai se encarregar de fazer esse envio das informações para lá. Aí você não precisa se preocupar com isso, ele vai fazer automaticamente, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, só para vocês verem. Eu vou colocar aqui para esse formulário, lembra que a gente colocou ele como edit, eu esqueci aqui de colocar. A gente tem que mudar o default mode dele para novo, tá? Então, nova ideia. Vamos salvar. Tá vendo? Ele vai colocar os pontinhos aqui em cima, que é o que ele está executando. Por que ele voltou para no item to display? Quando a gente dá o submit, esse formulário ele vai trocar o modo de exibição de novo para edit de novo, ou para view de novo. Então você precisa fazer uma regra no seu botão para que toda vez que ele der o submit, ele troca esse formulário para novo de novo. Aí ele vai ficar como um formulário zerado. Ou enfim, geralmente quando você clica em salvar, ele vai mostrar uma mensagem de sucesso e vai para outra tela, ou vai fazer alguma coisa do tipo. Então agora o que vai acontecer? Se eu vier aqui no meu SharePoint, já tem a nova ideia aqui, ela já foi cadastrada. E se a gente fosse na home agora, ela também já está cadastrada aqui. Então agora a gente precisa começar a fazer com que isso seja um pouco mais funcional. Então o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai fazer com que esse formulário ele use o default mode dele. Ele vai ser sempre new quando eu carregar. Então na hora que a gente carregar, abrir a página, eu vou colocar um evento aqui no onVisible dessa página para setar uma variável. Então outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é como setar uma variável. Você coloca set e vai dar um nome para essa variável. Essa variável ela vai ficar podendo ser utilizada em todas as telas
Então é bom que vocês pensem num nome interessante, tá? Geralmente eu vou colocar aqui var, novo formulário, e daí eu vou colocar um valor para ele. Nesse caso ele vai ser new, por exemplo, e ele vai ser sempre assim quando abrir a tela. E daí eu vou fazer com que esse form, o default mode dele seja a minha variável, tá? E legal, toda vez que ele abrir a tela de novo vai acontecer isso. E aí o que eu quero fazer é que sempre que salvar, sempre que ele submeter, ele salva e já vai para home de novo. Então sempre que vocês forem fazer várias ações dentro do seu formulário, dentro do seu componente aqui de fórmula, você coloca a ação e aí depois você pode colocar basicamente um navigate para poder ir para outra tela, tá? E aí eu vou colocar para ele ir para home. Vou colocar a transição e é isso, tá? Então você precisa dividir o que ele vai fazer. Então vamos colocar aqui na home um botão de novo. Aliás, no gerenciar ideias aqui eu vou colocar nesse ícone um select dele. A gente vai colocar o navigate. Então vocês viram que aos poucos a gente vai começando a se habituar a usar os mesmos controles ou as mesmas ações para tudo, tá? Abri essa tela, cliquei em novo, nova ideia 2, dou um salvar, ele vai salvar e já vai me redirecionar para a página inicial que já tem a minha nova ideia 2 lá. Beleza? Simples assim, tá? Não vou mostrar ainda o gerenciar para a gente fazer mais coisas. Basicamente o que você tem que fazer é nesse botão de select, ele tem que enviar essas informações para outra tela. Então a gente começa a trabalhar a navegação entre as telas, as ações de submit, de reset. A gente pode fazer nesse formulário aqui, a gente também poderia fazer depois de submeter. Se a gente não quisesse fazer um navigate, a gente poderia dar um reset nesse formulário para poder zerar ele. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer e, claro, não vai dar tempo de eu falar aqui para vocês e mostrar aqui para vocês, mas só para vocês entenderem o tanto de recursos que vocês podem utilizar dentro do aplicativo de vocês e fazerem aplicativos simples. Eu quero fazer um aplicativo de gestão de tarefas, das minhas tarefas, das tarefas da minha equipe. É a mesma ideia que eu acabei de fazer. Só que pode ser de repente uma fonte de dados do Excel, pode ser uma fonte de dados de um banco de dados SQL, enfim, da onde vocês quiserem. E aí vai ter uma série de controles que vocês vão poder utilizar para isso, e formulários e recursos para vocês fazerem com que o seu aplicativo fique cada vez mais potente. Legal? Então vamos criar um model driven. Eu vou editar, aliás, um model driven com base num modelo já existente, só para vocês verem qual que é a grande diferença. Como eu falei para vocês, model driven app é um aplicativo que está muito mais ligado ao business do Dynamics. Então, quando você cria um aplicativo nesse modelo, ele vai ter uma estrutura de design diferente. Você também vai conseguir personalizar no Power Apps, mas vocês podem ver aqui que ele vai criar uma série de entidades, de formulários, visualizações e dashboards que estão ligados ao Dynamics. Se você não conhece o Dynamics ainda, dá uma pesquisada aí. O Dynamics é toda a plataforma da Microsoft para gerenciamento de empresa em si. Então tem uma série de produtos lá dentro, pequenos produtos dentro do Dynamics que são para gestão financeira, gestão comercial e esse tipo de coisa. E aí aqui basicamente você vai editar os formulários das entidades dentro do Dynamics, porque daí o Dynamics começa a ficar muito mais flexível com o Power Apps. Então se você está querendo começar no mundo de Power Apps, você tem a escolha de trabalhar com os Canvas Apps, que são aplicativos que vão trabalhar com vários tipos de conexão e que vão ser aplicativos separados, como também você tem a oportunidade de trabalhar com aplicativos do Dynamics, que são esses Model Driven Apps. Tá ok? Bom, eu sei que foi bem corrido, esse vídeo foi um pouco mais longo do que os outros, mas espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo os nossos vídeos, criem a sua primeiro aplicativo, comentem aqui o aplicativo que vocês estão criando, se vocês tiverem dúvidas também. Depois que a gente acabar esse curso, a gente vai ter uma série de outros vídeos menores falando sobre alguns tipos de aplicativos, como criar alguns outros tipos e sobre alguns controles específicos, mas eu espero que isso já te dê um norte de como começar a trabalhar com essa plataforma fenomenal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, compartilhe, comente, me ajude divulgando esse vídeo e esse canal, assine aqui as notificações para que você sempre receba os novos vídeos e muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima aula.